outro erro comum da liderança é o líder que não dá feedback. Deixar de fornecer feedback é o erro mais comum que os líderes cometem. Quando você não fornece feedback imediato ao seu pessoal, você está privando o seu pessoal da oportunidade de melhorar o seu desempenho. A falta de feedback causa insegurança, porque a pessoa não sabe se fez um bom ou um mau trabalho. Para você que não sabe o que é feedback, é o seguinte: você conversar com a pessoa a respeito do trabalho dela, do desempenho dela, do resultado que ela atingiu. Se foi bom, se não foi bom, se foi ruim, quais são os pontos bons, quais são os pontos ruins. Geralmente, quando você dá feedback, você fala primeiro dos pontos bons, depois dos pontos ruins e finalmente termina com os pontos bons. Você não fala somente dos pontos ruins, você não fala somente dos pontos bons, você fala das duas coisas. E o líder é responsável por explicar a seus subordinados se o trabalho deles está de acordo com aquilo que a empresa espera deles e se eles estão indo na direção certa. Ao cumprir mal esta tarefa, ele prejudica o desempenho da sua equipe e o próprio desempenho. Sem retorno, o funcionário não sabe o valor do seu trabalho. O feedback faz as pessoas se sentirem reconhecidas também. O fato de você dizer que você está vendo a pessoa, observando a pessoa, é uma maneira de dizer para ela que você não é indiferente ao trabalho dela. Você está preocupado com aquilo que ela está realizando. Então o feedback tem esse aspecto motivacional também. Olha, tem alguém me observando, tem alguém preocupado comigo, com o meu trabalho, etc. O sétimo erro comum é o líder que quer decidir tudo sozinho. Então ele pensa que ser líder é decidir, eu falo, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não é assim. Liderança, o que fazer, você deve perguntar também para as pessoas. Não é democracia, mas ao mesmo tempo as pessoas merecem e devem ser ouvidas. Então, a resposta final sempre será do líder da onde a empresa vai seguir. Mas isso não impede de ouvir as pessoas, a sugestão das pessoas. Porque geralmente, mais pessoas pensando juntas, isso equivale a uma melhor resposta. Então o líder é aquele que, ele dá a palavra final, ele analisa o que as pessoas disseram e dá a decisão final, mas ao mesmo tempo ele ouve as pessoas. Então, o como fazer, ele ouve as pessoas, e o que fazer o líder define. Então, como fazer é ele e a equipe que define, mas o que fazer, a palavra final é do líder. Então, se o líder delega uma tarefa de, por exemplo, redecorar o hall da entrada da empresa para um colaborador que está capacitado para fazer isso, o líder não pode querer tomar todas as decisões. Ele pode definir alguns parâmetros básicos, por exemplo, o orçamento disponível para isso, as cores que podem ser utilizadas e os móveis necessários, mas o restante ele tem que delegar para as pessoas. Não precisa decidir tudo, nem deve decidir tudo, senão ele não precisa da equipe. Mas ele não pode pedir para o colaborador fazer e depois querer que tudo seja feito conforme as suas escolhas. Então esse é outro erro, né? Você delega poder para as pessoas vão fazer aquilo que elas acham melhor, que nem sempre coincide com aquilo que você pensa que é melhor. Então nas coisas não essenciais você tem que deixar, tem que relevar, entendeu? Você pediu um negócio azul, você esperava um azul escuro, a pessoa fez um azul claro, deixa, é azul, não tem problema nenhum, vai para frente. Então, se o colaborador é responsável pelo resultado, ele tem que também ter o direito de tomar decisões. É preciso dar a responsabilidade para a pessoa, mas também a autonomia para a pessoa. Então, se você delega poder para a pessoa, se você responsabiliza a pessoa, você também tem que dar autonomia para a pessoa. É claro que ele pode não acertar sempre, mas delegar responsabilidades também inclui o risco de decisões erradas. Os melhores líderes criam confiança suficiente para que os outros se sintam seguros e apoiados para assumirem riscos. Toda empresa que assume risco é uma empresa inovadora, é uma empresa que se reinventa e por isso ela tem maior chance de continuar no mercado. Porém, para correr risco e para se reinventar, você tem que estar sujeito a uma coisa que às vezes a escola não gosta. A gente aprendeu a detestar, que é errar. Errar. Empresas que têm medo do erro geralmente não são criativas. Então, você como líder, claro, você tem que minimizar os erros, sem dúvida alguma. Um bom planejamento minimiza erros, um bom estudo minimiza erros.
pensar na jogada lá na frente, minimiza erro. Mas se os erros acontecerem, você tem que entender que esses erros são normais. Então, erros são normais de acontecer. Então, você precisa entender e deixar claro para as pessoas que o importante, é mais importante na tua empresa a atitude, o querer acertar, do que o errar. Porque se você punir sempre pelos erros, as pessoas têm medo de errar e elas não tomam decisão. Elas pensam, é melhor ficar parado aqui, porque se eu errar, eu vou levar uma bronca daquelas. Aí veio o cliente reclamando do produto, vamos dizer assim que tem um produto para trocar, e o cliente vem reclamar com você no balcão, e você tem medo de trocar o produto porque não sabe o que o teu patrão vai dizer. Então você faz o cliente voltar depois, você trata o cliente mal, porque você prefere não fazer do que fazer errado. E isso é culpa dos gestores que não possibilitam as pessoas a terem atitudes proativas. Por que isso? Porque maximizam o erro das pessoas. Então, os erros na liderança são comuns, a gente precisa minimizá-los, né? E entender o seguinte, quanto melhor a sua equipe for, melhor é você como líder. Isso é o básico, Porque às vezes a pessoa tem preocupação que a sua equipe se desenvolva demais. Às vezes o líder é tão inseguro que ele pensa assim, bom, pode se desenvolver quem for, cresça, desde que eu continue crescendo mais que você. A hora que você começa a me ofuscar, eu começo a prejudicar o time. E a longo prazo você prejudica o teu desempenho. Então, infelizmente, isso é mais comum do que possa parecer. Pessoas que têm preocupação em perder o seu poder. E por essa preocupação, quando uma pessoa se destaca demais, ele coloca essa pessoa para escanteio. Então, infelizmente, isso é uma liderança que é imatura. É uma liderança que não pensa no time, está pensando nela própria. E essa insegurança ou esse autoritarismo faz com que, evidentemente, a empresa inteira perca com isso. Então, desses 8 erros comuns, eu acho que o principal a ser aprendido é ouça as pessoas. Isso quer dizer que você é humilde, quer dizer que você vai aprender com as pessoas, quer dizer que as pessoas estão vendo coisas que você não vê, quer dizer que você está preocupado com elas e elas sabem que estão no mesmo barco contigo, na mesma direção. Ouvindo as pessoas, está dizendo, você está comigo no mesmo barco, no mesmo time. Eu estou do seu lado. Espero que você tenha gostado. Meu site é danielgodri.com.br. Siga no Twitter, me encontre no Facebook para a gente possa conversar. E até a próxima.